Meus amores, mais um momento de paz para estarmos juntos, aprendendo, orando e compreendendo a nossa jornada terrena. Que tudo que até agora foi dito, foi lido, foi respondido pelos nossos irmãos, espíritos de luz, possam calar fundo em nossas almas e que nós possamos sim entender a nossa jornada terrena. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada e vamos também ter em pensamento os nossos irmãos que precisam da luz, da paz, do amor, da saúde. Deus é presente, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso livro dos Espíritos para que possamos entender melhor sobre a nossa jornada terrena. O que se deve entender por uma alma em pena? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita, vindo se comunicar convosco. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Creis que ele seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Quem entendiam por isso? Vós lhes perguntais qual céu habita, porque tendes a ideia de vários céus, colocados como os andares de uma casa. Então vos respondem segundo vossa linguagem. Mas para eles, essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta ao espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro. Vamos ver o que Kardec comenta sobre isso. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo na opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e embaixo o inferno. De estrelas, daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, será precipitado no inferno. Hoje a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos.
Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas estas coisas a explicação mais racional, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava no sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitar. Os bons vencerão sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Vamos ler um entendimento de São Luís sobre essa última questão do Livro dos Espíritos. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então os espíritos maus, que a morte ceifa a cada dia, e todos aqueles que tendem a atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com o homem de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E ao homem, chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade, a figura não menos sublime do pecado original. O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houver de semear. Infelizes aqueles que fecham os olhos, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias dos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Meus irmãos, vamos buscar evoluirmos, buscar entender a jornada terrena. Vamos banir de nossas vidas o orgulho e o egoísmo, para sermos realmente esses filhos amados de nosso Deus. Porque foi assim que Deus nos criou e é assim que devemos estar. Sem orgulho, sem egoísmo, sem maldade.
para que a nossa vida seja transformada em espíritos que vivem o bem acima de qualquer coisa. Obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui. Iniciaremos a ler amanhã as conclusões e esperemos, meus queridos, que todos vocês tenham gostado dessa leitura, desse trabalho, desse entendimento com as respostas dos nossos espíritos de luz. Graças a Deus. Vamos conversar com o Pai, fazer a nossa oração, pedindo sempre luz, muita luz para nossas vidas, para as nossas jornadas. Pai querido, em Tuas mãos colocamos as nossas vidas, sempre. Trabalha, Pai, em nossas vidas. Faz com que nós possamos cada dia nos desvencilharmos de toda maldade, de todo orgulho, de todo egoísmo. Que possamos entender, Pai, o porquê de aqui estarmos. Que usemos o nosso livre-arbítrio para o bem, para o crescimento, para a nossa evolução. Tenha misericórdia dos nossos irmãos que sofrem das dores físicas e espirituais. E que cada dia possamos aprender mais e mais a Te buscar, Senhor. A estarmos sempre, sempre ao Teu lado. Ao lado do nosso amigo Jesus Cristo. Tenha misericórdia daqueles irmãos que sofrem dos problemas espirituais, psiquiátricos. Que eles também consigam, Senhor, chegar a um patamar de entendimento e entendam que nós vamos somatizando os nossos problemas até uma hora que não aguentamos mais somar. E como diziam no passado, a casa cai. Que cada um busque entender e entender. Sermos vigilantes, Senhor. Orarmos e vigiarmos. E que o Teu amor caia sobre nós como bênçãos de luz, de estrelas, de paz. Que os lares possam ser esse tabernáculo de amor, esse templo de paz, de entendimento, de perdão, de oração. Que aqueles irmãos que se desgarram, que nem ovelhas perdidas, voltem ao lar, abandonem os vícios e entendam que precisam crescer, precisam evoluir para darem uma ressignificação em suas vidas. Gratidão, meu Deus. Nos abençoa, Pai. Nos protege, nos irmana. E que a Tua luz seja o farol de nossas vidas. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, espíritos amigos, benfeitores espirituais. Gratidão. Vamos juntos, meus amores, fecharmos os nossos olhos e fazemos a oração que o nosso meigo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome de amor. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações. Livra-nos de todo mal, pois Teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Fortifica, queridos amigos, espiritualidade amiga, as nossas águas. Que assim seja.